Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, uma das nutricionistas aqui da clínica, e hoje eu vim falar para vocês o porquê o intestino é o segredo, pode ser o segredo, né, para uma vida mais saudável. Bom, então o intestino, ele é um dos nossos órgãos mais importantes. Ele hoje em dia já é considerado, inclusive, o nosso segundo cérebro. É através do intestino que a gente consegue prevenir, que a gente consegue tratar algumas doenças, inclusive. Então, o intestino ele acaba sendo extremamente importante para que a gente tenha uma correta absorção dos nutrientes, uma correta absorção dos minerais, uma correta absorção de todos os alimentos. É através do intestino que a gente produz e secreta diversos hormônios, inclusive a serotonina, que é o hormônio da sensação do prazer, do bem-estar, que regulariza nosso sono, nossa ansiedade. Então, o intestino acaba participando de diversas reações metabólicas no nosso corpo. Hoje em dia, inclusive, a gente fala que a gente não é o que a gente come, aquela antiga expressão da nutrição. A gente é o que a gente absorve, de tamanha importância que o intestino tem na nossa saúde. Então, o intestino equilibrado, ele acaba sendo fundamental para uma vida mais saudável. Muitas vezes, alterações hormonais, alterações do sono, má digestão, sintomas gastrointestinais, reações na pele, algumas doenças autoimunes, elas acabam tendo tudo a ver com o intestino. Muitas vezes esses sintomas significam que a pessoa está com o intestino desequilibrado, enfim, em disbiose. O que seria uma disbiose? Seria realmente esse desequilíbrio da microbiota intestinal, onde a gente acaba tendo mais bactérias negativas do que bactérias positivas no nosso intestino. Então, o que poderia causar esse desequilíbrio, né, essa disbiose, como eu comentei aí anteriormente? Muitas vezes situações recorrentes de estresse, situações recorrentes de ansiedade, muitas vezes a má digestão pelo alimento chegar em blocos muito grandes no nosso intestino, então exigem bastante dessas bactérias, por exemplo, para poder digerir aqueles alimentos, né, o que acaba fermentando e acaba não sendo muito legal para manter essa microbiota saudável. Muitas vezes o uso recorrente de antibióticos ou outros medicamentos mais fortes de maneira crônica e principalmente a má alimentação. Então, essa má alimentação com poucos nutrientes, com alimentos ricos em refinados, ricos em açúcares, embutidos, industrializados, muitas vezes o excesso de álcool, acabam prejudicando demais a nossa microbiota. Isso faz com que a gente acabe alterando essa permeabilidade intestinal, faz com que se rompam essas barreiras do intestino e nosso intestino fique mais permeável. E com o intestino mais permeável, acabam passando substâncias mais maléficas, enfim, ao nosso organismo, né? Então, como que a gente pode fazer, muitas vezes, para tratar essa microbiota? Como que a gente pode amenizar essa proliferação das bactérias ruins no nosso intestino? Então, primeiramente, é fundamental a correção da alimentação, né? A gente precisa estar se alimentando super saudável, a gente precisa que estar comendo mesmo comidas à base de comida de verdade, enfim, comendo frutas, legumes, verduras, proteínas de boa procedência. Muitas vezes a gente pode entrar com alguns alimentos funcionais, especiarias, alguns chás, o gengibre, aloe vera, própolis, muitos alimentos específicos, né, para tratar essa microbiota intestinal também são importantes. É muito importante que a pessoa tome bastante água, enfim, faça exercício físico, regule o sono, durma pelo menos 6 horas aí por dia. Muitas vezes, inclusive, é interessante que a pessoa tenha um suporte terapêutico, psicológico, para melhorar toda essa parte do estresse, da ansiedade. Então, tudo isso faz com que a gente acabe corrigindo essa microbiota intestinal e faça com que ela fique em equilíbrio, né? Fora isso, toda essa questão básica aí da correção da alimentação mais saudável, enfim, do exercício físico, da água, existem diversos protocolos e estratégias nutricionais que a gente pode colocar em prática para a correção dessa microbiota e para manter esse intestino mais saudável. Então, existem algumas estratégias que eu vou falar aqui para vocês, né, pontuar para vocês,
para vocês entenderem um pouquinho melhor como a nutrição tem ação, né, e papel fundamental nessa questão do equilíbrio do intestino. A gente pode usar estratégias como a estratégia de baixo FODMAP, que são os carboidratos fermentáveis, que muitas vezes podem agredir um pouquinho mais aí a nossa microbiota, por serem carboidratos que fermentam um pouco mais quando o intestino já está em desequilíbrio. Então são alguns carboidratos fermentáveis muitas vezes que são saudáveis, mas eles acabam não sendo tão saudáveis para o intestino daquelas pessoas que está mais desequilibrado, como a cebola, o alho, brócolis, couve-flor. Também os carboidratos fermentáveis que não são tão saudáveis, como o glúten, né, ali o trigo, isso pode acabar prejudicando essa microbiota. Então a gente entra com essa estratégia do protocolo de retirada desses alimentos por um período de tempo. Também tem a estratégia da limpeza intestinal, que dura 3 dias, onde tem a retirada de alguns alimentos, onde a pessoa acaba comendo só alimentos crus. É uma dieta mais hipoproteica, onde a pessoa precisa fazer tem algumas etapas, né, para ela seguir para acontecer essa injúria intestinal, que é esse protocolo da injúria intestinal. Existe também a dieta mediterrânea, que é mais baseada em peixes, comida de verdade, fibras. Existe a dieta plant-based, onde não existe, onde a pessoa acaba não consumindo a proteína animal, então ela acaba comendo mais essa parte mesmo das verduras, dos legumes, dos grãos. Então, para essa dieta entraria os grãos, mas dependendo do caso, dependendo do grau de inflamação, dependendo dos exames bioquímicos da pessoa, a gente também pode fazer uma dieta mais anti-inflamatória, uma dieta mais à base de baixo carboidrato, às vezes até mesmo uma dieta cetogênica, anti-inflamatória, e uma dieta que a gente pode retirar aqueles alimentos mais inflamatórios e mais alergênicos. Então isso tudo sempre vai depender do objetivo do paciente, de como estão os sintomas gastrointestinais, de como estão as queixas, de como estão os exames bioquímicos e muitas vezes da rotina do paciente. Então numa consulta nutricional a gente vai observar todos esses casos, né, todos esses pontos para chegar na melhor estratégia. Fora essas estratégias nutricionais específicas, inclusive, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns protocolos nutricionais que a gente desenvolveu aqui na clínica e que tem tudo a ver com o intestino. Então, existe o protocolo de acompanhamento para doenças autoimunes, que é um protocolo, né, algumas doenças autoimunes, para vocês terem ideia do que são: tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, lúpus, até mesmo a diabetes, entre outras. Então, essas doenças autoimunes, elas precisam muito de uma boa imunidade do paciente. E para a gente conseguir tratar, elevar e manter uma boa imunidade no paciente, a gente precisa fazer com que o intestino esteja 100% saudável. Então, esse protocolo, por exemplo, de acompanhamento para doenças autoimunes, é um protocolo que a gente começa também tratando o intestino. Fora esse protocolo, existe um outro protocolo para a pele, que a gente pode amenizar aí dermatites, alergias na pele que a gente tem, que muitas vezes são desencadeadas por alguns alimentos específicos. Então também é um protocolo que a gente usa a limpeza intestinal de início para poder começar amenizando esses sintomas. Também existe o protocolo para mulheres aí gestantes, que estão na fase da gestação. Fora a fase da gestação, existe também o protocolo para mulheres lactantes e também para mulheres que estão querendo engravidar. Então a gente tem esse protocolo que é para fertilidade. Também tem um protocolo para mulheres que têm síndrome do ovário policístico e endometriose. Então aí eu pontuei alguns protocolos específicos, enfim, que a gente tem aqui na clínica, mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum que, independente da fase, mas em alguma das fases desses protocolos, a gente vai acabar precisando tratar esse intestino ou pelo menos manter esse intestino saudável. Então, eu quis pontuar esses protocolos justamente para a gente ver como o intestino tem tudo a ver com essa questão da vida mais saudável, que dependendo da fase ou da estratégia, ele sempre vai estar presente para que a gente precise, enfim, fazer esse manejo dietético e que a gente consiga manter ele sempre em equilíbrio. Bom,
Também existem, fora essas condutas nutricionais, enfim, esses protocolos específicos, alguns suplementos chaves que a gente usa para equilibrar a nossa microbiota, manter mais saudável ou até mesmo tratar, como eu tenho dito, né? Então eu vou colocar alguns suplementos aqui, só para vocês terem ideia do que a gente pode usar durante esse período aí para manutenção do intestino mais saudável. A gente pode usar o ômega 3, a vitamina D, a gente pode usar a glutamina, vitaminas do complexo B, magnésio, enzimas digestivas, pré e probióticos. A gente pode usar o própolis mesmo, como eu já tinha dito. A gente pode usar outros fitoterápicos mais específicos também, que a gente usa dependendo da fase e do ciclo. E a gente pode também usar muitos suplementos através da via oral, né, em cápsulas, enfim, fitoterápicos, e podemos usar também os injetáveis que a gente acaba tendo aqui na clínica, que muitas vezes fazem parte desses nossos protocolos nutricionais. Bom, pessoal, eu quis mostrar para vocês a importância aí do intestino mais saudável, como o intestino está relacionado a essa questão de prevenção e tratamento de algumas doenças, de algumas estratégias nutricionais que a gente pode usar para melhorar essa microbiota intestinal e de algumas suplementações que podem ser chaves aí importantes junto com a alimentação, claro, para que a gente consiga sempre estar com esse nosso intestino mais saudável. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, algumas questões. Espero que eu tenha ajudado a todo mundo ver a importância do intestino mais saudável, que todo mundo consiga observar e tratar esse intestino, enfim, justamente por ele ser um dos órgãos mais importantes aí do nosso corpo. E qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigada e até!